Bom, pessoal, então bom dia a todos, né? Obrigado pela participação nesse webinar nosso aí. O tema de hoje é a gente falar um pouco sobre seleção de válvulas de segurança, né? É um tema que sempre traz bastante dúvida, até porque válvula de segurança, ele é o último elemento de proteção para algum excesso de pressão no sistema. Então, se a válvula de segurança atuar, é porque todas as demais proteções já falharam, os controles e proteções. A válvula de segurança ele é o último elemento, ele é extremamente criterioso, e deve ser avaliado com muito cuidado. Então, o motivo, né, que a gente utiliza e toma um cuidado muito grande com a válvula de segurança é esse. Ele é o último dispositivo. Você tem que tomar muito cuidado na seleção, né, e na correta seleção dele. É isso que a gente vai abordar no dia de hoje aí no nosso webinar dedicado à seleção de válvula de segurança. Bem, nós temos aí, né, qual que é o motivo da gente utilizar uma válvula de segurança? Então, a válvula de segurança em si, ela vai trabalhar num sistema, né, onde a gente vai, onde a gente vai trabalhar para proteger excessos de pressão, tá? Então, o excesso de pressão ele pode ocorrer por uma falha humana, tá? Então, eu tenho uma situação onde o operador do sistema ele abriu uma válvula de um bypass numa estação redutora, ou ele abriu lá, fechou uma válvula de saída de um sistema, né, de bombeamento e aí gerou excesso de pressão, né? Então a válvula de segurança ela está aí para proteger, por exemplo, uma falha humana. Ela pode ser também, né, utilizada para proteção de falhas técnicas. Então eu tenho, por exemplo, uma falha numa válvula de controle, né, de pressão, onde o posicionador trava 100% aberto. Ela pode ser uma falha elétrica ou mecânica, e ela vai jogar toda a vazão possível que tem na entrada da válvula para o sistema, gerando o aumento da pressão desse sistema, né? Então eu posso ter essa falha também. Uma falha num sensor, uma falha na automação, né? Tem diversos motivos aí. E existe a famosa reação química. A reação química, ela é a falha, né, que pode ocorrer justamente pelo aumento de temperatura do produto. Então, quando eu coloco num reator uma determinada solução, eu aqueço essa solução e essa solução tem a característica de gerar uma reação exotérmica, ou seja, libera energia térmica, ela vai aquecer a solução por conta própria, e aí nesse momento eu tenho que começar a resfriar a solução para controlar a sua temperatura, porque senão eu vou vaporizar, eu vou gerar vapor que tem um volume muito maior, o que vai pressurizar o sistema, o reator. Um outro exemplo de aumento de temperatura, além de reação química, é a expansão térmica. Então, os cilindros de oxigênio, nitrogênio que estão no pátio das indústrias, eles vão receber a radiação solar, né, vão aquecer com o aumento de temperatura ambiente. Ele vai gerar a expansão do fluido interno, que vai aumentar o seu volume e aumentando assim a pressão do cilindro. E aí eu tenho a válvula de segurança para proteger contra essa expansão térmica dos fluidos contidos nesses tanques aí que estão no pátio e tudo mais. Então, são alguns motivos de onde eu vou aplicar uma válvula de segurança. Bem, é, eu já presenciei uma situação onde houve a falha técnica, a válvula redutora de pressão num sistema de vapor, ela estava trabalhando reduzindo a pressão e em algum momento ela travou e abriu 100%. Ela perdeu sua referência e abriu a válvula totalmente. Nesse momento, o operador, né, por desconhecimento, ou falta de treinamento também, por parte da empresa, ao invés de ele ir lá e fechar a entrada de vapor, ele se atrapalhou, se assustou e abriu o bypass. Então, além da válvula redutora estar jogando toda a vazão possível por ela, ele ainda abriu o bypass e abriu mais um caminho alternativo para jogar mais vazão ainda para o sistema. E a válvula de segurança abriu, e fez a sua proteção determinada, né? Chamei o operador, se fiz a orientação técnica, fiz a capacitação dele naquele momento, a operação e tal.
a gente vê que a falha pode ocorrer. E eu, particularmente, eu já vi, presenciei, vivenciei duas falhas simultâneas, né? Tanto a técnica e a humana em seguida, para tentar resolver a falha técnica, ele acabou abrindo a válvula errada ao invés de fechar a válvula de alimentação. Então, se eu não tivesse a válvula de segurança, eu estaria aumentando a pressão e aquele equipamento específico, ele não estava projetado para receber a pressão total gerada na caldeira. Ele estava projetado para receber 4 bar, PMTA 4, e ele ia receber 10. Automaticamente ia causar alguma ruptura, com certeza, em algum ponto daquele equipamento, podendo vir até ter um acidente e aí, eventualmente, até com óbito de pessoas. Tá? Então, a válvula de segurança ela está aí para proteger contra falhas, reações químicas ou expansão térmica. Esses são os principais motivos da gente aplicar uma válvula de segurança. Antes da gente falar da válvula de segurança em si, eu sempre gosto de frisar a questão de terminologia, alguns conceitos para a gente entender, né, a aplicação da válvula de segurança e saber selecionar a válvula de acordo. Então existe lá pressão máxima de trabalho admissível. O nome sugere que pressão máxima de trabalho admissível é o maior valor de pressão que o equipamento pode ser submetido continuamente de acordo com o código de construção. E aí vem a resistência dos materiais utilizados, dimensões do equipamento, parâmetros operacionais e tudo mais. É. Aqui vem um porém, muitas pessoas acabam confundindo. Se eu compro um equipamento com PMTA de 10 bar, eu posso trabalhar com ele o tempo inteiro a 10 bar. Não, existe o conceito de pressão de operação. A pressão de operação ela é a máxima pressão manométrica, ou seja, tudo que está acima da pressão atmosférica esperada durante a operação normal do sistema ou equipamento. Então, um conceito é pressão máxima de trabalho. Eu poderia manter esse equipamento lá naquela pressão de uma forma contínua, porém a minha pressão de operação é uma pressão abaixo da PMTA. Porque entra o conceito de pressão de abertura da válvula de segurança. É a pressão manométrica, de novo, acima da pressão atmosférica, na qual a válvula de segurança foi ajustada para fazer sua abertura. Então eu tenho três pressões aí já informadas, três conceitos de pressão. Pressão máxima de trabalho admissível, pressão de operação, pressão de abertura. Entra mais um, pressão de ajuste a frio. A norma ASME, quando eu tenho um laboratório certificado e seguindo a ASME para a calibração, o ajuste, ensaio, teste de volta de segurança, ela pede que seja feito o ajuste utilizando o fluido para que essa válvula foi especificada. Porém, no caso de vapor, ela limita, você precisa ter uma geração de vapor quando você tem um laboratório certificado para asma, com essa condição utilizar vapor até determinada capacidade de geração do teu equipamento. Acima disso, você pode utilizar algum outro fluido compressível, nitrogênio, ar comprimido, para fazer a calibração dela. E aí a gente utiliza o conceito de pressão de ajuste a frio. Na pressão de ajuste a frio, ela é a pressão manométrica, onde nós vamos ajustar a válvula de segurança em bancada e a gente vai considerar, por exemplo, correção de contrapressão. Então, se eu preciso que essa válvula abra a 10 bar de pressão e ela está descarregando para um sistema inertizado a 2 bar, a minha pressão de ajuste a frio, nesse caso, seria 8. Porque eu tenho 8 bar de pressão que a mola vai fazer essa força para compensar os 8 bar e o sistema inertizado que está ligado na saída da válvula de segurança vai adicionar os outros 2 bar, a força correspondente aos 2 bar, para fazer com que no processo ela ocorra a abertura em 10. E entra também a correção de temperatura. Então, quando eu tenho uma válvula com castelo enclausurado, castelo fechado, a mola está lá enclausurada, e eu tenho temperatura atuando sobre essa mola, eu tenho uma pequena perda de força da mola. Isso ocorre devido ao aumento de temperatura e o relaxamento dela. E essa perda de força da mola ela é conhecida, então nós compensamos a perda de mola. Então lá na pressão de ajuste a frio, se eu vou colocar uma válvula
um castelo aberto, o castelo fechado, com a mola enclausurada, para que abra em sistemas de vapor a 10 bar, eu vou fazer uma correção aí, normalmente depende de 2 a 3%, depende da mola, material. Então eu vou ajustar a válvula embancada em 10.2, 10.3, para que quando ela estiver no processo que ocorrer o aquecimento dessa mola, ela cause o relaxamento e abra 2% abaixo, ou seja, no 10 bar, que é o esperado da pressão de ajuste do sistema. Então a gente tem uma compensação ou de contrapressão ou temperatura ou os dois em conjunto. Tá? A pressão de alívio do sistema, tá? É a pressão na qual a válvula atinge a máxima vazão para a mesma, ela tem que ser a mesma para a qual ela foi dimensionada. Então ela é a soma da pressão de ajuste com a sobrepressão permitida para o equipamento que essa válvula está protegendo. Tá? Então eu tenho, por exemplo, uma caldeira, uma sobrepressão permissível para duas válvulas ou mais de 6%. Então, a pressão de alívio é onde a válvula está dimensionada é a pressão de abertura mais a sobrepressão de 6%. Num vaso de pressão é 10%. Se é um vaso submetido a fogo, 21%. Então, cada característica tem uma condição de pressão de alívio diferente. Então, é nessa pressão onde a válvula vai atingir a vazão de dimensionamento dela. É nesse ponto que eu tenho que garantir que a válvula tem uma vazão máxima do que o processo possa entregar. Aí evitar a sobrepressão além do limite permitido no código de projeto desse equipamento, desse vaso, da caldeira, enfim. Sobre pressão, a gente já vem falando, é o incremento da pressão acima da pressão de abertura da válvula, e isso está limitado normalmente no código de projeto do vaso também, que vai permitir a máxima de capacidade de descarga, e normalmente ela está expressa em porcentagem da pressão de abertura. Como mencionei, uma caldeira com duas válvulas ou mais, 6% de pressão, um vaso de pressão AS 1008, uma caldeira DIN é 10% sobre a pressão. A gente tem alguns códigos. E o diferencial de alívio, ela entra para regulamentar e mostrar para os selecionadores, dimensionadores de válvulas, que é a diferença entre a pressão de abertura e a pressão de fechamento da válvula. Então, se eu dimensiono uma válvula para abrir com 10 e uma válvula, por exemplo, a ASME 1, ou seja, para caldeiras, eu preciso atender o requisito, desde que essa válvula seja certificada, ASME 1, obviamente, de fechamento diferencial de alívio, blowdown, de 4%, abaixo da pressão de abertura. Então você tem a condição de trabalhar com a válvula de segurança, abrindo com 10, com 9,6 ela deve estar fechada. Então, esse é o diferencial de fechamento. Quando a gente trabalha numa válvula ASME 8, numa válvula DIN, muito similar, nós trabalhamos com diferencial de alívio, blowdown, de até 10%. Então a válvula abre com 10, a pressão vai reduzir até 9 para a gente poder de novo ter uma margem de segurança para ela não abrir novamente, né, e logo em seguida. Então esse diferencial é para uma operação mais estável da válvula e não causar novos acionamentos desnecessários por flutuação da pressão. Se a válvula vai ter que baixar a pressão do sistema até 9, se eu tiver alguma oscilação até próximo de 9,5, ela não vai causar novo disparo. E aí eu estou com o sistema operando de uma forma segura e coerente. Falando em seleção, então, eu preciso atender alguns critérios. Nós não vamos entrar no mérito hoje da NR13, nos detalhes da NR13. A norma regulamentadora 13, ela foi desenvolvida para falar de caldeiras, vasos de pressão, tubulações, os tanques metálicos de armazenamento. E aí ela teve a última revisão aí em 22, publicado lá em 22 de dezembro, na DOU, na DOU, 22 de dezembro de 2022. Teve algumas mudanças significativas e a gente tem aí o ponto que a gente chama muita atenção a todos
é o item 13.3.13. Ela é proibida a construção, importação, comercialização, leilão, locação, cessão a qualquer título, exposição e utilização de caldeiras e vasos de pressão sem a indicação do respectivo código de construção no prontuário e na placa de identificação do equipamento. É. Esse aqui deixa muito claro uma dúvida que o pessoal tem. Por exemplo, eu posso comprar uma caldeira na Europa, né, fabricada sob projeto DIN, instalar no Brasil? Pode. A NR13 ela regulamenta que você precisa ter um código de construção indicado no prontuário e na plaqueta, e todos os dispositivos de segurança devem atender aquele código de construção. Posso comprar uma ASME. No Brasil é muito mais comum você ter trabalhado caldeiras com linhas com fabricações ASME, é o padrão americano, é muito mais comum, mas nada impede você trazer de outra norma. O inspetor da caldeira, ele deve conhecer aquela norma, os critérios de proteção, inspeção, sobrepressão e os dispositivos de segurança atrelados a eles. Então, isso é uma confusão eventualmente que a gente vê por aí, né? Não quer dizer que não pode, ela deve atender aos critérios do código de projeto. NR3 ela fala assim: pega o equipamento, qual que é o código de projeto e deve atender aquela situação. Então, esse é o conceito básico. Tem vários critérios na NR13 que falam de manutenção, inspeção periódica, enfim, tem outros critérios. A gente não vai entrar num webinar hoje para falar da NR13. Porém, na seleção você vai ter que atender os critérios que indiretamente vão estar estipulados na NR13. Então, se a gente tem uma válvula com padrão europeu, uma válvula com padrão americano, padrão GIS, tem uma série de padrões aí, desde que eu esteja atendendo os critérios da norma. Legal? Bom, eu vou selecionar o tipo de válvula de segurança agora e ou alívio. Né? Muitas vezes você observa ali as descrições de válvulas, a válvula de segurança e ou alívio. Ah, mas ela é segurança, ela é alívio? O que, que é essa válvula? É, a gente coloca aqui com um dispositivo para sobrepressão, proteção de sobrepressão. Duas grandes famílias que a gente coloca aqui nesse gráfico, nessa imagem. Eu tenho as válvulas de carga direta, né? E eu tenho as válvulas piloto operadas. Então, são válvulas piloto operadas, são muito mais utilizadas quando se aplicam em linhas de líquidos de alta pressão, altos volumes, né? Altos diâmetros, grandes diâmetros. Então, eu preciso de muita força para manter essa válvula fechada. E eu trabalho aí então com uma válvula piloto operada, porque imagina o tamanho da mola para fazer aquela força de fechamento. Então existe aí nesse conceito válvulas piloto operadas. O foco do nosso webinar hoje vai ser na linha de válvulas de carga direta. A carga direta ela pode ser ou por mola ou por peso. Quando a gente olha a válvula de peso, né, essa válvula aí, é raro, mas ainda pode se encontrar uma ou outra instalada. Essa válvula, dentro do código ASME, seja ASME 1, ASME 8, ela não é mais permitida. A válvula de peso, ela é a melhor válvula em questão de repetibilidade, porque ela só vai oscilar sua pressão de abertura com variação de condição climática, principalmente pressão atmosférica, que é a relação peso, é a massa que está lá na alavanca, né, com a força da gravidade. Então ela vai repetir muito melhor, ela vai oscilar muito pouco a pressão de abertura. Problema dela, o cidadão vinha e pendurava um peso extra, deslocava o peso, então gerava acidentes aí com essa válvula nessa situação de ficar alterando a pressão de abertura, simplesmente adicionando peso na alavanca. Então por esse motivo a ASME eliminou. Na ASME também fala, aí deixa muito claro em alguns códigos e lá nos parágrafos da ASME, que ela não permite para vasos ASME 1 e ASME 8, válvula de peso morto, válvula com bocal em ferro fundido, não é permitido também. Então, ela determina algumas pequenas características da válvula de segurança.
E se a válvula de segurança for certificada ASME, ela deve garantir o blowdown de 4%. Tá? Então a gente tem essa limitação também que é a ASME. Então ela tem essa situação. O que nós trabalhamos muito é o conceito na carga direta por mola, a full lift ou a famosa válvula de segurança e a standard que é a famosa válvula de alívio. Tá? Para a gente entender um pouquinho o conceito e funcionamento da válvula de segurança, a válvula de segurança, basicamente, eu tenho a mola, eu tenho uma montagem onde o prato inferior da mola está fixado na haste de acionamento, e aí a mola vai imprimir toda a força nessa montagem no disco sobre o bocal da válvula. Essa força vai depender de quanto eu apertar a mola. Tudo tem seu limite. Normalmente se usa de 20 a 80% da faixa da mola, da faixa de curso da mola. Esse é o limite de montagem. Então ela já vai te dar uma faixa de ajuste, faixa de ajuste para aquela condição. O meu fluido ele vai fazer uma força contrária. Então, força é pressão multiplicado pela área. Então, a pressão do meu sistema vai atuar sobre a área do disco, vai no momento que igualar, vai começar a abrir e vai começar a subir o disco e gerar o alívio da válvula de segurança. Então, basicamente, quando é uma válvula de alívio, ela vai fazer a abertura, o fluido vai escoar e vai fazer a descarga e redução da pressão. Ela não consegue fazer aquele famoso pop quando é uma válvula de alívio. A abertura dela, ela é mais ou menos linear, ela é proporcional, mas ela não é linear. Ela segue uma tendência de ser linear, mas não é. E ela vai abrir, descarregar, vai voltar à pressão, um blowdown muito superior até a 10%. Então eu vou chegar a 10% de sua pressão e o blowdown, dependendo do modelo da válvula, chega a 20%. Então, nessa questão da válvula de alívio, ela tem uma característica da abertura proporcional, não linear, e o fechamento proporcional também. Isso é muito comum em líquidos. Quando eu pego uma válvula full lift, ou eles chamam de válvula de curso total, a tradução literal dela, o conceito é exatamente o mesmo, isso só se aplica essa função, essa funcionalidade para gás, onde eu tenho nesse sistema aqui a mesma condição, força da mola vezes a força exercida da pressão sobre a área do disco. E aí eu causo, aqui está simulando uma zona de pressão adicional aqui nessa região por baixo do extensor do disco. Esse aumento de área, como a força é pressão vezes área, de repente eu consigo pressurizar essa zona sob o extensor, eu gero um aumento de força e aí dá o famoso pop da válvula de segurança. Ela está fazendo pequenas descargas, quando eu pressurizo essa zona por baixo do extensor, eu faço a abertura da válvula de segurança de uma forma instantânea. Esse pop ela abre mais ou menos o curso que está próximo a 20% até mais ou menos 70% da válvula. É em curso. Então, esse é o famoso pop delas. Então, se eu pegar essa válvula full lift e aplicar num sistema de líquidos, né? É, a gente consegue colocar essa válvula de segurança num líquido, ela não vai ter essa característica de pressurizar a zona por baixo do extensor, então ela não vai dar o pop. Né? Então, a gente vai ter essa característica de pop somente em líquidos. Né? O Carlos está colocando, quando com o pop é possível só em válvulas com anel de regulagem aqui é possível com anel de regulagem. Né? Aqui é uma construção diferente. Anel de regulagem ele é muito construído num padrão mais americano. Europeu usa muito esses extensores, que faz o mesmo efeito do anel de regulagem. Então, no vapor, no gás, ela tem o efeito pop. Mas o Carlos está extremamente correto quando ele fala: se eu não tiver o anel de regulagem, ela vira uma válvula de alívio gradativa, porque eu não tenho mais ou menos esse efeito de extensão de área. Né? Então, pensando no conceito muito similar, não é o mesmo, mas é similar, ele vai ter uma extensão de área que vai dar o famoso pop da válvula. Tá?
Algumas configurações básicas que a gente vai mostrar para vocês aqui. O bocal da válvula, eu posso trabalhar com bocal parcial. O bocal do parcial é quando a válvula, o corpo dela está em contato com o meu fluido, o meu equipamento que eu estou protegendo, e só a parte de bocal efetivamente é de um material mais nobre, um aço inox 420, Monel, Inconel, enfim, é um aço liga. Eu trabalho o bocal parcial, então o corpo ela tem um material e o bocal é outro, e ele só é daqui para cima, né? O bocal integral, elas são trabalhadas onde o bocal, que é aqui em cima, que é o apoio do disco, ele está integrado, é o mesmo material até aqui na tubulação. Então é uma peça única, desde a conexão até o apoio do disco, é uma peça única chamada de bocal integral, né? Dois conceitos principais dela. O Lucas perguntou aqui: qual o tipo de mola recomendar proteção de vasos que trabalham com vapor saturado até 10 bar de pressão, por exemplo, né? Lucas, o tipo de válvula para vapor, o pessoal utiliza muito a válvula full lift, a válvula de segurança. Eu vou proteger o meu sistema. Lembrando, o conceito válvula de segurança, ela não é válvula de controle de pressão. Então, se eu preciso manter aquela pressão e eu tenho aberturas muito contínuas, eu instalo uma válvula de controle de pressão para excesso, eu monitoro a pressão na entrada dessa válvula e jogo fora o excesso. A válvula de segurança eu preciso manter de igual forma, mas daí ela tem a função de, se essa válvula falhar, eu atuo como segurança. Tá? E o material aqui, né, a válvula mola, eu usaria sempre proteção, válvula de segurança, tá? Para vapor. Então, bocal, falamos aqui da principal diferença. Quando usa um, quando usa outro. Fluidos neutros, fluidos com não corrosivos, não tóxicos. Você pode utilizar aí a válvula de bocal parcial sem problema algum. Até para vapor você pode utilizar essa válvula, porque você não tem um fluido agressivo aqui. Agora, quando nós utilizamos hidrocarbonetos, por exemplo, vapor de etanol, álcool, gasolina, enfim, aí o pessoal acaba trabalhando mais com bocal integral para proteção e maior vida útil até do corpo, que eu posso ter algum componente lá um pouco mais corrosivo, um pouco mais ácido, enfim, e aí o bocal integral nas aplicações com hidrocarbonetos ele é mais recomendado. Então, cada aplicação. Nós temos aplicado válvula de bocal parcial em etanol de álcool. Essa válvula dura de 3 a 4 anos, e aí ela começa a dar passagem por trás do bocal. Mas é por conta da aplicação e o cliente não quer mudar para um bocal integral. Então está tudo certo. Ele está ciente da aplicação, da vida útil um pouco reduzida por conta da aplicação e ele consegue operar e ele aceita dessa forma. O que ocorre é, eventualmente, depois de 3, 4, 5 anos, um vazamento por trás da sede. A gente tem que refazer lá na manutenção ou substituir o corpo, aí, dependendo do grau de vazamento que tem. Outras configurações básicas que a gente utiliza aqui numa válvula de segurança na hora da seleção, nós temos o corpo, onde tem a conexão ao processo, flange, rosca, SW, BW, enfim. O castelo, que é a parte que protege a mola, ou está em volta da mola, é o castelo da válvula. E o dispositivo, capuz de acionamento com dispositivo de acionamento ou não, capuz de proteção com ou sem dispositivo de acionamento. Então, as configurações elas podem variar desde um castelo totalmente fechado, hermético, com o capuz totalmente fechado e aqui na alavanca, no eixo de acionamento, eu tenho uma vedação, uma gacheta que protege para evitar vazamento. Então é uma válvula que no momento de descarga ela vai jogar algum fluido aqui no capuz, só que isso não vai ir para o lado externo. Então a válvula para alguns fluidos tóxicos, por exemplo, como amônia, você vai trabalhar na configuração totalmente fechada e aí até com dispositivo de acionamento manual, alavanca. Vapor, ar comprimido, fluidos neutros.
você pode trabalhar com uma condição de castelo aberto, tá? Então a mola fica refrigerada, então ela não tem a condição de relaxamento quanto a elas, quanto ao relaxamento da mola, tá? Então nós temos essa situação e o capuz também aberto. Então eu deixo esse sistema todo ventilado. Outra configuração é a válvula totalmente fechada e eu vou trabalhar com ela com capuz fechado sem alavanca. Então, eu não tenho necessidade de ir lá acionar. Então, as normas daquele projeto, daquela aplicação, você trabalharia com uma válvula totalmente fechada, né? Castelo fechado e capuz fechado. Ou uma configuração muito comum, que é a válvula de castelo fechado, o que até gera uma certa proteção para a caixa, né, para a câmara da mola, e o capuz aberto ventilando. Então, para vapor, você utilizaria, por exemplo, essa válvula. No momento do seu acionamento, até enche de vapor a caixa de mola, mas ela vai ventilar e o seu condensado eventual que fica aqui, umidade, ela tem os orifícios para que caia para um ponto baixo e seja drenado. O Carlos Maioli, válvula de segurança para água quente. Tá? Carlos, válvula de segurança para água quente, ela na verdade nenhuma válvula ela vai ter a função POP, né, que é segurança em água quente, aquele full lift. Ela vai trabalhar de uma forma mais gradativa para ela. E aí o seu sistema, normalmente para água quente, o pessoal aplica muito a válvula totalmente com capuz fechado e castelo fechado e sem o dispositivo de acionamento. Tá? Então eu vou trabalhar com essa válvula. O dimensionamento dela a gente vai falar. Aí foi focado mais em gás, então já vou falar para ti aí. Eu vou proteger contra excesso de pressão. Por exemplo, zerou meu consumo. Tá? A vazão dessa válvula ela é definida pela pressão, pela curva de pressão, temperatura, pressão e vazão da bomba que está alimentando esse sistema. Então, por exemplo, eu vou proteger para garantir uma vazão mínima do meu sistema. Então, é um conceito. Eu vou olhar lá qual que é a vazão mínima que a bomba tem que ter para não danificar o selo, por exemplo. Eu vou gerar aquela vazão, eu vou na curva olhar qual que é aquela pressão e eu vou ajustar ela ali. Óbvio que toda a pressão dos equipamentos para frente tem que suportar aquela pressão. Então eu vou, para garantir vazão mínima de bomba, eu trabalharia com uma válvula de alívio, fazendo só essa recirculação. Né? Quando eu quero proteger o meu sistema de uma forma para toda a sobrepressão, eu pegaria a vazão total das bombas naquela pressão que eu quero proteger, então não posso deixar o sistema passar de 12 bar, por exemplo. Eu vou olhar qual que é a vazão de 12 bar e eu vou dimensionar a vazão da válvula para com a curva de pressão e vazão da bomba, eu vou dimensionar para aquela vazão a válvula de segurança. Então são dois conceitos diferentes. Eu quero só recircular, garantir a vazão mínima na bomba para não queimar o selo, ou eu quero proteger o meu sistema contra a máxima vazão que pode estar sendo jogado para ele através das bombas, tá? Então, acho que eu espero que eu tenha comentado aí e atendido a tua dúvida aí. Eu vou seguir aqui, qualquer coisa manda aí no chat. Estão vendo o vídeo aí? Tá com áudio para vocês o vídeo? 14,5. Essa válvula de segurança aqui, né, a gente estava tem unidade de serviço, a gente fez o reparo da válvula de segurança e Essa aqui vai abrir com 15 das válvulas na caldeira. Então, fazendo vou começar a filmar quente, né, acompanhando o teste de acumulação da caldeira também. O áudio está bem alto. Vou tentar baixar um pouco. Vamos ver se melhorou agora, Michele. Tá conseguindo me ouvir? Essa válvula ela deveria abrir com 15 bar de pressão. Segura. 14,9. 14,9, essa válvula ainda não deu menção de abrir. Tá? Então essa menção de abrir ela é aquela descarga inicial que toda válvula de segurança vai dar. Ela com 15 ela já deveria, nesse caso, estar dando o famoso pop de acionamento para estar numa caldeira. 15.
15 bares sem menção da descarga inicial, o famoso simmering da válvula. Tá? 15-1. 15-1, desespero já batendo no técnico, porque não abriu com 15, nem sinal. Agora ela já está com os sinais de abertura, né? Que é a famosa descarga inicial, o simmering da válvula de segurança. 15,5. Para o conceito dessa válvula, ela ainda não abriu, ela está com descarga inicial. Agora é o famoso pop da válvula. Aqui a gente sabe que a expectativa era essa válvula abrir com 15, ela estava um pouco além e por isso estavam fazendo ajuste a quente para baixar um pouco a pressão de abertura dela, né? Então no teste a quente, no teste de acumulação, você pode fazer esse ajuste aí. Como é que eu sei que essa válvula abriu na pressão correta? No sentido de não no valor manométrico, mas realmente o que que é a abertura da válvula de segurança? É a descarga inicial ou é o POP? Isso é uma outra confusão de conceitos que ocorrem por aí, que muita gente entende que a abertura da válvula de segurança é o POP, é quando ela dá esse estouro, esse aumento instantâneo de vazão. Muita gente entende como isso é a pressão de abertura dela. Porém, né? Quando a gente fala de uma válvula de segurança ASME 1, e na sua grande maioria dos projetos construtivos, a abertura da válvula de segurança ela é no famoso POP, né? Ou essa abertura instantânea ali, esse aumento instantâneo. Aqui eu botei no gráfico, tem 3%, só que isso aqui pode variar conforme a regulagem dos anéis do bocal. Tá? Então posso ter menos aí, 1, 2%, a diferença entre a descarga inicial e o POP. Onde a válvula abre mais ou menos aí 15, 20%, chega a seus 70% de curso, a pressão continua subindo até 3%, eu vou atingir minha pressão de alívio, onde ela está no dimensionamento do projeto, ela começa a recuar a pressão e fecha 4% abaixo. Né? Isso é a curva característica de pressão de abertura e fechamento de uma válvula de segurança que atende a ASME 1. De novo, o 3% é que pode variar conforme a regulagem do anel. Ali no vídeo deu 3%, tá? Então, para válvulas ASME 1, ela normalmente o critério de abertura é o famoso pop da válvula. Então, tá alinhado aqui. Para uma válvula DIN, o critério de abertura ela é a descarga inicial, o chiado inicial, que é a primeira descarga audível da válvula. Então, quando a gente fala dessa condição, então aquele primeiro ruído de saída de vapor, né, na bancada, o ar comprimido, o nitrogênio que estiver saindo, isso é considerado compressão de abertura com a válvula DIN. Então a gente vai ter 3% isso aqui devido a saia ser o extensor lá ser fixo, né? Eu vou ter 3% de supressão, onde vai gerar o pop, abrir a válvula aproximadamente 70%, mais 2 pontos percentuais eu vou chegar, né? Aqui em cima, em abertura 100%, porém a pressão de alívio, onde ela está projetada, é a sobrepressão do processo, que numa ASME 8, numa caldeiradinha, é 10%. E aí eu recuo e eu tenho até 10% abaixo para fechar. O Carlos aqui mencionou o critério de abertura conforme o fabricante. É exatamente isso que eu ia comentar, Carlos. O, isso está definido pelo fabricante conforme o projeto construtivo. Então, consulte o datasheet, o teu fornecedor de válvula para entender qual que é o critério de abertura. É POP ou é a descarga inicial, né? O primeiro descarga audível da válvula de segurança. Isso vai fazer uma diferença. Numa válvula pode ter até 3% de diferença entre um valor e outro. Então o Carlos perfeitamente falou isso. Depende do código construtivo da válvula.
Em algum lugar, né, ele tá marcado isso no datasheet, no certificado. Então, uma válvula ASME não necessariamente o critério de abertura dela é POP. Existe válvula ASME que o critério de abertura, definição de abertura dentro do certificado dessa válvula fala que é descarga audível, né, descarga inicial audível. Então, que nem o Carlos falou, algumas pessoas ou muitas até acabam confundindo essa questão de critérios. Olhando pelo lado de vista técnico, para ajuste em bancada, eu não preciso e eu não tenho, às vezes, vazão para gerar o pop para fazer acionamento. E o pop, essa abertura, ele causa o batimento de sede. Então, quando a gente trabalha numa válvula que o conceito é pressão de abertura e descarga inicial, eu estou protegendo o bocal e disco dela contra esses acessos, esses acionamentos, e evitando, às vezes, até um pequeno dano na válvula. Então, são critérios, conceitos de operação. Bem, tolerância de ajuste. A ASME 8 ela já fala caldeiras aí até 4,92 kgF por centímetro quadrado, tem 2 PSI de tolerância, variação efetiva de abertura, mais de 70 PSI, 3% da pressão de abertura. É. E para a ASME 1, seção 1, a gente já tem uma faixa diferente. Então, cuidado, fala assim, a válvula não está abrindo na pressão certa. Então, o que é a pressão certa? O POP ou é a descarga inicial? Segundo, está dentro da tolerância de abertura? O meu indicador de pressão, manômetro, transmissor, qualquer coisa, ele está ajustado, está calibrado, está certificado? Né? Então, para falar se está certo ou errado, a gente precisa analisar esses três cenários aí. E cuidado também que a gente vem falando pressão de operação. Aqui vem uma recomendação nossa, vai para as válvulas DIN, que a gente tem que acima de 4 bar manométrico, ou 5 bar absoluto, eu trabalho de 10 a 15% de diferença entre pressão de operação e pressão de abertura da válvula de segurança. Abaixo disso, a gente sobe um pouco esse diferencial, porque se a gente pegar lá o exemplo que nós tivemos essa semana, cidadão que é um sistema trabalhando com 0,5 bar de pressão e pressão de abertura da válvula de segurança 0,55 bar. É os 10% recomendado, né? Só que eu tenho uma diferença manométrica muito pequena, não em percentual, mas manométrica. Então, pouca variação de pressão eu posso estar causando acionamento da válvula. A gente recomenda em meio bar de pressão e quase 20%. Então, bota um 0,6, bota um pouco a mais, para evitar os disparos acidentais por oscilação de processo. E nós encontramos, e é comum, infelizmente, as válvulas de segurança com pressão de operação maior, às vezes, até do que a pressão de abertura da válvula de segurança, ou dentro do limite, muito próximo da pressão de abertura. Então, nós vendemos umas válvulas de segurança para um cidadão, para aquele caso etanol de álcool, ele tem a PMTA do vaso 5, a válvula de segurança foi com a pressão de abertura em 5, que é a norma NR13 diz que tem que estar igual ou menor que a PMTA, e a pressão de operação informada na folha de dados era 4 bar. Lindo cenário. Aí deu vazamento na válvula, ela abria e não fechava. Mandamos nosso técnico para o Mato Grosso. Passagem de emergência, custo extremamente alto, mas um cliente muito estratégico para nós. Chegou lá no Mato Grosso, ele olhou a coluna de evaporação, trabalhando com 4,8 bar. Oscilava o processo, abria a válvula de segurança e ela não fechava mais, que ela precisava pelo menos 4 bar e meio, reduzir a pressão até 4,5 para fechar. E ela está mantendo a pressão na evaporação em 4,8. E aí teve que baixar a pressão de operação para pelo menos 4,5, no máximo 4,5, né? Então até 4,5, porque eu não conseguia subir a pressão de ajuste da válvula de segurança porque a PMTA do vaso era 5 bar. Então eu preciso ter essa diferença de pelo menos 10% na pressão de abertura, entre pressão de abertura e pressão de operação. Outra grande dúvida que a gente vê por aí: a vazão correta para o dimensionamento da válvula de segurança. Isso é uma dúvida gigante que a gente tem. A gente encontra as folhas de dados. Se eu tenho uma válvula redutora de pressão para 5 toneladas de vapor por hora, o pessoal manda a folha de dados dimensionar com a válvula de segurança para 5 toneladas de vapor por hora.
Só que se a gente olhar a válvula de controle, ela está trabalhando em 50% da capacidade na sua maioria dos casos. Ou seja, se ela falhar totalmente aberta, vai entrar 10 toneladas de vapor por hora. Onde é que vão parar os outros 5.000 quilos, que a válvula não vai dar conta de descarregar? Subir a pressão além do limite e causar um acidente. Né? Então a gente não recomenda, e a própria norma ela não trabalha com essa linha. Então não se faz para a mesma pressão, para a mesma vazão de processo. Pior ainda é como a gente recebeu folhas de dados que é para uma fração da vazão do processo. Né? Ah, vou usar 30% da vazão do processo só para dar um barulho. Totalmente errado, não vou proteger nada, a pressão vai subir e causar um acidente. A recomendação principal, atendendo às normas, é trabalhar para a vazão máxima que passa na válvula de controle ou o ponto de estrangulamento, e se essa válvula tiver um bypass, mais a vazão do bypass. Então, no exemplo que eu passei para vocês lá, da falha técnica da válvula e o cidadão ainda abriu o bypass, faz muito sentido trabalhar nessa condição. Só tem que ter um ponto de atenção. Se não ocorrer a abertura do bypass, a válvula pode ficar superdimensionada e ter o famoso batimento de sede. Tá? Então, o que nós recomendamos aqui, tá, é a vazão máxima possível na linha, sem o bypass. Tá? Porque aí eu, eventualmente, é um caso muito isolado, o cidadão abriu o bypass, mas a válvula travar 100% aberta ocorre e principalmente quando não tiver vazão. Então, 100% da linha. Tá? Essa é a recomendação principal de dimensionamento da válvula. Então, você pega válvulas, por exemplo, de reservatórios, tanque pulmão de ar comprimido no meio da linha. O bocal da linha de alimentação desse pulmão é 4 polegadas. A válvula de segurança, normalmente nesses casos, é de 1 polegada a 1,5 polegadas. Eu consigo entrar 4 polegadas de vazão de ar e eu tenho que descarregar isso tudo para uma válvula de 1,5. Não faz sentido. Né? Então, precisa adequar o vaso de pressão para isso. Tá? Então, o conceito é justamente esse. Aqui eu vou botar alguns exemplos lá para vocês. Esse sistema aqui, eu estou vindo numa válvula, uma linha de vapor de 8, 9 bar, a PMTA da caldeira 9 bar, tubulação 4 polegadas, e eu vou botar num reator que a PMTA do reator é 10 bar. Preciso da válvula de segurança? Um ponto de interrogação. Se a minha capacidade de geração no máximo é 9 e a PMTA do meu equipamento é 10, eu posso, como engenheiro responsável do equipamento, fazer um laudo. Ó, a PMTA do vaso é 10, a fonte de geração aqui é 9, exime a necessidade da válvula de segurança. Faça a RT e assina a responsabilidade técnica sobre isso. A famosa análise RASOP, né? Então a gente coloca a válvula de segurança para 10 bar, a válvula que nunca vai abrir, porque lá na geração 9 bar, a válvula de segurança da própria geração vai proteger todo o sistema para frente. Aí vem a condição de eu troquei a minha caldeira de 9 bar para uma caldeira de 12 bar. Opa, eu vou ter que fazer nova análise de cenário, botar a válvula de segurança, dimensionar a vazão. E aqui entra aquele mesmo conceito do exemplo dos tanques de ar comprimido. Eu posso entrar 4 polegadas de vapor aqui, vazão para uma tubulação 4 polegadas. Minha válvula de segurança vai ter que ser capaz de tirar, né, uma vazão correspondente a 4 polegadas de vapor entrando. Então, eu preciso usar, a norma fala, para a pior condição de cenário possível, a maior vazão é o dimensionamento da válvula de segurança. Vamos mudar o cenário agora. Tem uma estação redutora, reduzindo a pressão de 9, né, para 5,5. A válvula de segurança aqui da redutora está ajustada em 6. Eu vou operar com 5,5. Tenho a margem aproximadamente 10%. Alimento outros equipamentos. Alimento esse reator aqui que a PMTA agora é 6 bar. Tem uma perda de carga de meio bar ainda nela. A minha válvula de segurança também vou fazer na PMTA 6 bar. Lindo, excelente o cenário. Agora, eu tive falha. Eu tenho a pressão de falha que aqui foi para 10 bar, porque minha válvula de controle falhou, né? Minha válvula de segurança aqui não estava com a manutenção correta, falhou. O cidadão abriu o bypass ainda. A minha pressão na entrada dessa válvula redutora foi para 9. Aí eu parei os outros consumidores, estava tudo parado, só esse reator trabalhando.
Então, toda a vazão que estava vindo aqui pela redutora e pelo bypass, elas vão ser limitadas pela válvula de controle de temperatura, por uma válvula de bloqueio, enfim. E aí a gente vai ver com o fabricante qual que é essa vazão máxima que passa aqui. E aí essa vai ser a vazão de descarga da válvula de segurança a 6 bar. Então é assim que a gente busca a vazão correta para esse sistema. Beleza? Bom, outra situação aqui. Estamos chegando na reta final. Instalação da válvula de segurança. Eu sempre coloco isso aqui. Nós precisamos nos preocupar com a instalação da válvula de segurança, porque ela influencia diretamente no seu funcionamento, tanto pressão de abertura como de fechamento. Tá? Primeiro ponto que o pessoal, principalmente projetistas, né? Eles até podem estar colocando, mas na hora de montar, o pessoal não monta, deixa para depois. É o famoso suporte próprio da tubulação. Eu não posso ter nenhuma força de reação, de movimentação gerada no momento da descarga da válvula de segurança sendo transferida para as conexões, né, e automaticamente bocal e tudo mais. Eu preciso que essa tubulação seja devidamente ancorada e suportada. Ela fique parada. Na hora que eu tirar a válvula de segurança, tem que estar no lugar paradinho lá, esperando eu voltar com a válvula de segurança. Eu vou garantir nessa instalação, quando eu tiver condições que eu possa acumular líquidos e não for desejado isso, gerar a inclinação de 0,5% para a tubulação e fazer um ponto de drenagem. Aqui é um orifício aí, um furinho de 1/4. A velocidade vai ser tanta que vai ser tão pouco vapor aqui numa descarga. Então, garantir que essa tubulação sempre esteja drenada. As válvulas de segurança, elas até têm um ponto de dreno na própria válvula. A válvula DIN, normalmente que não tem as coroas, ela fica na parte traseira da válvula. As válvulas americanas ASME, elas ficam dreno na parte lateral da válvula. Então não confundir o que é dreno, o que é o anel de ajuste, a trava do anel de ajuste das coroas. Então tem o ponto de dreno nas próprias válvulas. Eu prefiro drenar na tubulação, que se tiver alguma oxidação, corrosão, é mais barato trocar um trecho de tubo do que o corpo de uma válvula de segurança. No meu projeto e no dimensionamento e especificação, eu também preciso ver a perda de carga na entrada da válvula. Eu não posso, no momento que ela está descarregando, a vazão de descarga, então não é a capacidade, né, a vazão requerida, é o que a válvula consegue efetivamente descarregar, não pode ultrapassar 3% da pressão de abertura. Então, se é 10 bar de pressão, né, 3% é 0,3 bar de perda de carga. Tá? Eu não posso ultrapassar 0,3 bar de perda de carga nesse trecho de tubulação. Senão eu vou causar uma queda de pressão, a válvula vai entender que pressão baixou, vai fechar. Na hora que ela fechou, a pressão volta a estar alta, parou a perda de carga, abre a válvula. Então ela entra num batimento de sede. Aqui uma dica prática para vocês. Se esse trecho aqui não for superior a 5 vezes o diâmetro de entrada da válvula, você não precisa se preocupar que não vai dar mais que 3% de perda de carga. Então, por exemplo, uma válvula de 2 polegadas, né, que é 50 milímetros, se eu tiver até 250 milímetros de altura desse pescoço, eu não tenho esses 3% de perda de carga. E aí vem, Rodrigo, eu preciso subir 1 metro, eu preciso afastar a válvula de segurança por motivo X. Você pode fazer isso, mas para não ter essa perda de carga, você deve aumentar o diâmetro dessa tubulação. Então vai mexer na conexão no seu processo ou no seu equipamento. Então, eventualmente vai ter que fazer o par, se isso não tiver considerado, né, o projeto de alteração e reparo do vaso, por exemplo, ou da caldeira, enfim, se tiver essa situação. Mas até 5 vezes o diâmetro está tudo certo. E principalmente, perda de carga na saída da válvula de segurança. Essa perda de carga na tubulação de saída, e aí existe a perda de carga, né? A contrapressão desenvolvida, que é o que ocorre quando a válvula de segurança abre, então é basicamente a perda de carga da tubulação, e a contrapressão superimposta. Eu estou jogando para dentro de um tanque pressurizado, eu tenho que considerar isso no dimensionamento também. Eu não posso passar na saída de 10% para utilizar uma válvula convencional. Senão eu gero uma pressão adicional, uma força adicional no disco, vai fechar a válvula. Como é desenvolvida essa perda de carga, essa pressão,
A pressão no momento que fechou, ela zera, ela abre de novo e ela começa a bater sede. Né? Olha só que bacana isso aqui. Isso aqui, ó, batimento de sede por conta de uma tubulação extremamente longa, curva, né, descarregando, gerando o famoso cárter da válvula de segurança. Olha a velocidade dos acionamentos, as batidas que vão ocorrer do disco contra o bocal e vai danificar e gerar vazamento na válvula de segurança. Isso não é problema da válvula, isso é problema da instalação. Não tem nada de errado com a válvula. Se vocês observarem ó, a imagem aqui, a tendência das literaturas é trabalhar com uma tubulação maior na descarga, para justamente não gerar contrapressão. E olha aqui, essa é uma válvula nossa, por exemplo, para mostrar que não é nada relacionado ao fabricante. Chega a tremer toda a estrutura aí da caldeira. Aqui, nesse caso, o fato de. Aqui tem, ó, tinha uns 6, 7 metros de tubulação sem ancoragem, devido, ela tinha um apoio até, mas ela não tinha ancoragem. Se eu tivesse 3 metros aqui de tubulação no mesmo diâmetro, eu já gerava contrapressão. O Carlos colocou aqui, a ASME 1 ela limita a contrapressão em 3%. Tá? Então eu preciso olhar qual a contrapressão para dimensionar a tubulação de saída da válvula também. É bem lembrado, Carlos. E aqui a pior situação possível, o cidadão lá ele tinha problema com o barulho da segurança abrindo de noite, um processo que não estava sendo controlado adequadamente. Ele foi lá e botou os silenciadores de caminhão. Tá? Isso aqui, para ter uma ideia, é o vazamento ocorrido pelo acionamento e o batimento de série, o shattering da válvula de segurança, tá? Ele resolveu o problema de barulho, mas destruiu a válvula. Então, existem silenciadores próprios para isso, que devem ser considerados na instalação, tá? Seria o vazamento dela. Quando eu tenho uma condição de contrapressão, né, exceto a ASME 1 que está limitada em 3%, uma contrapressão maior que 10%, eu vou trabalhar com um acessório na válvula que é o fole metálico de balanceamento, essa peça aqui. Então, a pressão, a contrapressão que vai ajudar a fazer a força para fechar, ela vai trabalhar no sentido oposto, fazendo força para abrir, e ela se anula. Além disso, eu tenho a condição de isolamento das câmaras superiores para fluidos químicos, tóxicos, corrosivos, né? Fluidos que solidificam. Então, ela torna a válvula mais segura nessas aplicações. E se eu tiver os silenciadores pós-válvula, normalmente eu tenho que trabalhar com a válvula com fora, porque ela vai gerar mais contrapressão. Eu também preciso dimensionar a válvula de segurança considerando a perda de carga desse silenciador. Eu posso fazer um silenciador com uma perda de carga extremamente baixa, só que o tamanho dele vai ser extremamente grande. Então eu tenho que achar achar um custo-benefício interessante, e às vezes colocando um fole na válvula, você resolve essa condição. E olha que legal a falta de ancoragem nas tubulação da válvula, vai, sobe aqui e vem para cá. O pessoal até filmou de longe aí com Além de tudo, contrapressão desenvolvida, tá, gerando batimento de sede. Olha só o que aconteceu com esse coletor. Rompimento. Por falta de ancoragem. Cuidado aí com essas instalações. Alguns acessórios para fluidos aí que a gente precisa trabalhar também, para a indústria química principalmente, fluidos que eu não posso parar, tóxicos, enfim, são as válvulas changeover. É uma válvula que é a famosa válvula ou da pneumática,
Ou seja, ou está protegendo por essa válvula ou está protegendo por essa válvula. Então, eu precisava fazer manutenção, simplesmente manobro o volante para fechar essa saída, tiro a válvula para manutenção, né? E aí, quando eu retorno essa válvula, eu habilito ela de novo para proteção do vaso e eu retorno e tiro a segunda válvula para manutenção. Então a gente tem essas situações que é possível. Ela não pode trabalhar na metade. Ah, vou deixar as duas válvulas habilitadas. É uma válvula ou uma ou outra. O Carlos colocou um negócio importante aqui, legal. Conforme o National Board, 75% dos problemas com válvula de segurança estão relacionados à instalação inadequada. Tá? Aqui o pessoal muitas vezes resolve botando válvula de bloqueio no lugar de uma changeover. A API 520 ela até te permite isso desde que ela esteja com um cadeado, trava, procedimento de segurança, operação, etc e tal, para fazer esse trabalho. Então não pode estar simplesmente botar a válvula na entrada. Independente se é bloqueio ou changeover, eu preciso dimensionar essa linha para não ter os 3% de perda de carga na entrada e não gerar os 10% de contrapressão também. Tá? Outra situação, os discos de ruptura. Eu preciso considerar isso no dimensionamento da válvula. Primeiro que a vazão da válvula ela vai ser limitada a 90% da sua capacidade por conta do estreitamento de passagem do disco de ruptura. Então, eu posso considerar no máximo 90% da capacidade da válvula. E segundo, eu preciso ter um diferencial ainda maior entre pressão de operação e pressão de abertura. Então, por exemplo, se eu tenho PMT a 5 bar do vaso, a válvula de segurança eu ajusto em 5, o disco de ruptura algo em torno de 4,5, e o processo tem que operar em 4. Eu estou trabalhando aí com 20% de diferencial. Que se o processo trabalha em 4, tiver alguma oscilação, vai estourar o disco de ruptura. A válvula de segurança ainda não vai descarregar aquele fluido tóxico, químico, né? Ele vai ficar parado antes do disco da válvula, dentro do bocal ali. No momento que chegar a 5, ela faz a descarga. E aí se coloca um manômetro, bota um transmissor de pressão, um pressostato, algum sensor de pressão, que gera um alarme de identifica, ó, o disco de ruptura rompeu, providencia um novo e a manutenção e limpeza daquela válvula. Você faz todo um procedimento. Indústria química, eles também estão trabalhando muito com sensor de posição na válvula de segurança. Eles monitoram se essa válvula abriu, vai gerar um alarme no sistema informando a PSV tag X abriu. Né? Então a gente tem como preparar a manutenção, pode entender. No Brasil tem uma empresa que ela já faz isso e já possui esses sensores. E aí, para cada acionamento da válvula de segurança, eles precisam fazer um reporte, nem que seja informando um acidente operacional. Né? Abriu por uma falha de controle do processo, mas tem que ser reportado. Então, a indústria química leva muito a sério a válvula de segurança, a química, a petroquímica em geral. E aí, indo para a retinha final, armazenamento e transporte. Né? Você tem válvula de segurança estocada, reserva, enfim, em pé. Deixa ela trabalhando, deixa ela guardadinha em pé, porque ela tem toda uma condição de apoios e alinhamentos internos que se eu deitar, eu posso numa batida, eu posso gerar danos na sede, principalmente para as pressões de ajuste muito baixas, né? Eu posso danificar ela. Em pé eu vou tentar manter o alinhamento maior possível, melhor possível. Além de tudo, o transporte e manuseio, ela pode dar uma pequena oscilada, às vezes, na pressão de abertura, a dilatação térmica dos componentes, quando ela vai para algum fluido quente, ela pode dar uma pequena oscilada, então ela precisa se realinhar. Então, muitas vezes, os primeiros um, dois, até talvez três disparos, a válvula de segurança ela vai estar se autoajustando e autoalinhando. Então, é importante que os primeiros disparos sejam feitos, gerados de forma principalmente automática, para gerar uma nova centralização, novo alinhamento e a válvula abrir na condição correta. E transportar a válvula dessa forma. A alavanca está aí para isso. É o famoso só que não. Tá? A alavanca ela é feita para acionar a válvula de segurança, não para transportar ela. Dependendo da mola que tiver lá dentro, eu posso estar gerando a abertura dela e a forma que eu for soltar, eu posso bater o disco no bocal
e gerar o vazamento e danificar a vedação dela. Então não se faz. Vocês podem observar que algumas válvulas aqui de estoque nossas, elas até estão com a cinta de proteção, porém essa cinta ela está lá, né, para justamente se o cidadão não sabe e carrega pela alavanca, não causar acionamento. Depois que instalou no lugar, fez tudo certinho, corta a cinta para se habilitar ela para trabalho. Tá? Então, falamos-se de, basicamente, o foco foi seleção de válvulas. Vou deixar aqui também à disposição a nossa divisão de serviços, que eu preciso fazer a manutenção e esse prazo de manutenção ali ocorre, né? E ele tem que atender às normas aplicáveis, tá? Então, conforme categoria, uma caldeira categoria B é uma vez por ano, desmontar a válvula. Uns vasos de pressão eu acho extremamente crítico. Eles permitem lá que a manutenção e desmontagem da válvula conforme inspeção interna do vaso. Então, se eu pegar a categoria 3 é 6 anos a inspeção interna. Você vai deixar 6 anos sem verificar a tua válvula de segurança? Eu acho muito arriscado. Né? Então, você pode fazer o acompanhamento num prazo menor, mas a cada 6 anos, no categoria 3 eu tenho que desmontar totalmente a válvula para inspeção. O que nós sugerimos sempre. Né? Vou fazer um trabalho de inspeção da válvula, vou fazer um acompanhamento num vaso desse, enfim, nós vamos fazer os testes, fazer as inspeções, um plano de inspeção e manutenção dessas válvulas. Nós temos esse trabalho aí para suportar vocês. É, Agradeço muito a participação de todos. Se tiver mais alguma dúvida, podem colocar no chat, ou podem mandar mensagem no meu e-mail ou no meu WhatsApp aí. A gente vai trabalhar para responder para vocês. Vinícius botou aqui recomendação de uso de válvulas de segurança em linhas de soda cáustica. Vinícius, você lembrou de um ponto muito importante que eu não mencionei aqui: compatibilidade química dos materiais. E aí o pessoal tem que olhar lá nos componentes da válvula de segurança também que podem ser expostos à soda cáustica, por exemplo. O material lá da guia é correspondente, ela é compatível com soda cáustica? É. O parafuso de ajuste é compatível? A mola que está lá dentro é compatível? Ah, mas ela está com fole. Legal. E se estourar o fole e chegar só da cáustica lá em cima? É? Então, tudo que é fluido tóxico, corrosivo, abrasivo, o pessoal usa materiais que são compatíveis. E aí, quando a gente trabalha olhando muito a norma DIN na especificação, a API 527, agora não lembro agora a API, que fala do dimensionamento, ela já te dá critérios e orientações para dimensionamento e seleção da válvula conforme o teu material. Então ela diz, para essa API 520, obrigado, Carlos. A 527 é parte de manutenção, né? Então ela te dá diretivas, olha, para um fluido tipo tal, você usa a válvula configurada com fole, você usa material, aí você checa a compatibilidade química, dimensionamento, conta-pressão, etc e tal, né? Você vai buscando apoio nessas normas. A gente, por ser uma empresa alemã, né, a gente tem uma aplicação aqui de válvulas trabalhando com a aplicação de válvulas aqui. A gente tem a prática de padrão DIN, que ela sugere para a DIN 4754 utilizar válvulas para fluidos tóxicos, combustíveis químicos, válvula com fole. Então você vai buscar as diretivas coerentes. Aqui nós temos aqui, ó, o Carlos botou a API 527, né, para estanqueidade e manutenção, a API 50576, né? Não é 500, que é 576. Existe a API 526, que é a API, a parte de dimensionais, né, o centro a face, por exemplo, bocais, enfim, diâmetros. Existem outras normas aplicáveis. O Everton está pedindo aqui um exemplo prático de dimensionamento de válvula com cálculos. Legal. Podemos fazer aqui na hora, tá? Deixa eu parar esse compartilhamento aqui da tela. Vou abrir uma ferramenta que nós temos aqui. Ela se chama MyValve. Tá? Deixa eu abrir o MyValve aqui para mostrar para vocês.
Busca lá no LinkedIn, segue aí a Bermo, né? Clica no sininho, segue a gente lá para receber algumas mensagens, novidades. Deixa eu abrir o MyVol e vou mostrar para vocês a nossa ferramenta de dimensionamento. Lá no LinkedIn você consegue pesquisar lá Bermo MyVolve. Aí você consegue baixar gratuitamente esse software de dimensionamento das válvulas. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês com esse software. MyVolve. Share. Estão enxergando a tela aqui com a ferramenta escrito MyVolve, quatro produtos aqui. Legal. Essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta que ela está disponível, gratuita, ela é online. Você baixa e instala no seu computador. Ela tem vários módulos: controle, auto-operada, bloqueio, borboletas e segurança. Então você pode dimensionar a válvula de segurança com critério de cálculo DIN, válvula de segurança critério ASME, então a seminosa, bocal parcial, e as válvulas de bocal integral também com cálculo ASME. O que a gente normalmente utiliza aqui para os cálculos é a versão Safe DIN EN, o padrão europeu aqui. E aí você tem vários fluidos, vapor saturado. Vou pegar um exemplo aqui para o Everton, né? Vou pegar o mais básico, 5 bar de abertura, eu quero descarregar 5 toneladas de vapor. Sobrepressão é vaso 10%, por exemplo. Então aqui eu vou configurar a válvula, uma SN ANSI, um bocal parcial com conexão ANSI, castelo fechado, capuz fechado com alavanca, enfim, por ser vapor, a gente vai trabalhar ou com castelo aberto e capuz aberto, ou castelo fechado e capuz aberto. Né? 11 150 ou 300, 5 bar pode ser 150, material da EWCB, conexão flange e sem o fole. Ele já te traz aqui a válvula de segurança. Uma característica das válvulas DIN é esse limitador de curso. Se eu tenho muita capacidade de vazão para esse dado de processo, eu posso botar um limitador de curso nela. Tá? Então, normalmente a gente não coloca. E aí eu chego na situação, na aplicação, onde eu tenho uma válvula aqui, por exemplo, a 32912, nosso modelo, ANSI, é, castelo fechado, capuz aberto com alavanca, WCB 3 por 4 polegadas, pressão aqui de abertura 5 bar. E aí a gente tem aqui outras informações, por exemplo, é, excesso de capacidade, eu pedi 5 toneladas, ela está dando aí 35% de vazão a mais nela. A força de reação está dimensionada aqui também, informada, faixa de mola e tudo mais. E aí eu consigo gerar o PDF com a equação de cálculo. Eu consigo colocar. Opa, deixa eu cancelar isso aqui. Botão errado. Eu consigo botar ela já com a folha de dados com dimensional e principalmente tubulação de entrada. Então eu tenho mais do que as 5 vezes o diâmetro. Eu coloco lá perda de carga permissível de 3% na entrada, algum valor de referência, ele vai calcular. Essa válvula aqui eu posso usar até quase 3 metros nessa pressão, que eu não vou ter tanta perda de carga. Tá? Então, se eu aumentar o diâmetro para 5 polegadas, eu estou usando aqui ó, 34 metros de tubulação de entrada. Aí, óbvio, eu tenho que botar a resistência da minha redução também. E aí vem a tabela que está aqui no I. Não sei se vai aparecer para vocês ali, mas existe uma tabela aqui por trás com todos os fatores de resistência desse conjunto. Tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui de uma outra forma. Aí vai aparecer a tabela, tela inteira. Então agora vocês estão vendo a tela inteira aqui, né? Então essa norma aqui ela vai conseguir dimensionar. Ó, consigo usar a tubulação de saída. É a 3 por 4. Eu tenho 8 metros de tubulação, eu tenho 5 curvas na saída e lá na ponta eu tenho mais uma curva 45. Contrapressão muito alta, né? Então eu já gerei excesso de contrapressão. Eu posso pegar aqui então aumentar a tubulação para 5 ao invés de botar o fole.
E a minha contrapressão de 12% caiu para 5%. Então, eu consigo dimensionar todas essas tubulações também. E aí, quando eu jogo a informação, né, de saída, eu posso botar o cabeçalho, vou pular essa parte, e aí eu recebo como saída um PDF com o dimensionamento dessa válvula. Gerando o PDF. Então, vem todo o cabeçalho, os dados de processo, né, que a gente utiliza. Os dimensionais da válvula selecionada, força de reação. A válvula de 5 toneladas, ela tem uma capacidade de descarga de 6.700. Os dados da válvula que a gente selecionou. Aí vem aqui a tubulação, o dimensional das tubulações de saída, outlet pipe. Né? E aí o dimensional da tubulação de entrada, com as perdas de carga, etc. Desenho da válvula com os dados e a lista de componentes das válvulas construtivos e aqui o SPP, que já é a lista de peças de reposição recomendadas para manutenção. Então, por exemplo, aqui junta, você tem aqui o disco, você tem um pino trava do disco, o próprio a própria haste, você tem aqui a mola, e mais uma segunda mola, nesse caso, para a pressão e o tamanho da válvula, usa duas molas lá dentro. Então você já tem um material responsável. E você perguntou lá no chat qual que é o cálculo. Esse cálculo aqui, ele se baseia muito na ISO 4126-1, tá? Tem os cálculos ASME também, e você tem todo o memorial de cálculo, como foi feito, as forças de reação para vapor, né? Tem todo o memorial de cálculo que pode sair junto, só selecionando e clicando lá na hora de pedir a saída da válvula. Legal? Espero que a gente tenha agregado para vocês aí. Vou ver se tem mais alguma pergunta. Ah, o Carlos Burger já botou. Já vou conversar contigo, Carlos. É, Everton também. Tendo dúvidas, por favor, entre em contato com a gente que a gente ajuda vocês aí. Obrigado a todos aí pela participação. Estendemos um pouco, mas acho que foi produtivo. E até o próximo webinar aí no mês que vem.